Obreiro que não prega contra o adultério, contra a prostituição. Obrero que no predica contra adulterio y Que prostitución. não prega a santa doutrina do Senhor. Que no predica la santa doctrina del Señor. E as suas vestes não foi lavada pelo sangue do Cordeiro, não. Sus vestiduras no fueron lavadas en la sangre del Cordero. Ele ainda não nasceu de novo, não. No nacieron de no. É um velho homem ainda. Es un viejo hombre aún. Mas hoje, através dessa palavra, aleluia, Solo a través de esa palabra. as suas vestes vão ser lavadas pelo sangue de Jesus. Sus vestiduras serán lavadas por la sangre de Jesús. Aleluia. Esses falsos profetas Esos falsos profetas que nos perseguem nessas igrejas mundanas. que nos persiguen en esas iglesias mundanas. Igrejas que antes eram de Deus, era. Iglesias que eran de Dios. Não é mais. Ya no lo son más. Porque lá está os tronos de Satanás lá. Allá están los tronos de Está os Satanás. telão da besta lá. Pantalla de la bestia. Está os jogos e fumaças lá. Juegos y humos ahí. E a Bíblia diz Bíblia diz que Deus só habita em templo limpo. Dios solo habita en templo limpio. Deus só habita em quem obedece a santa doutrina. Quien obedece a la santa Deus não doctrina. habita no meio da escuridão, não. No habita en medio de la oscuridad. Deus não habita no meio de igrejas pretas, não. No habita en medio de iglesias Deus negras. não habita no meio de filmagem de WhatsApp, Facebook, não. Ni en medio de filmaciones. Isso são as armaduras de Satanás. Son las armaduras de Satanás. Mas nós que somos servos de Deus, Nosotros que somos siervos de pregamos Dios. o evangelho simples e puro de Jesus, Predicamos el evangelio da simple. cruz do Calvário. En la cruz del Calvario. Querida igreja de Jesus, Querida iglesia de Jesús, abra a Santa Bíblia, abra la Santa Biblia, a palavra de Deus, palabra de Dios, no livro da Revelação, el libro de la Revelación, no livro de Apocalipse, libro de Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 12, verso 7. versículo 7. O textuário diz El texto dice, da grande batalha la gran batalla dos anjos de Deus de los ángeles de Dios contra o dragão. contra el dragón. E o tema dessa mensagem El tema de este mensaje é a vitória de Cristo es la victoria de Cristo contra a serpente contra la serpiente na cruz do Calvário. en la cruz del Calvario. Aleluia. Gloria a Dios. Deus vai bradar Dios va a dar com grande poder con gran poder e glória y gloria nesta en mensagem. este mensaje. Queridos irmãos e irmãs ouvintes, Queridos hermanos y hermanas pega a oyentes, Santa Bíblia, tome la Santa Biblia, a palavra do Senhor, la palabra del no Señor, livro do Apocalipse, libro de Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 12 verso 7, y versículo 7. que diz assim Dice así, a palavra do Senhor. la palabra del Señor. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y lucharon el dragón y sus ángeles. Mas não prevaleceram, Pero no prevalecieron, nem mais o seu lugar se achou nos céus. ni más se halló lugar para ellos en el cielo. E foi precipitado Y fue precipitado o grande dragão el gran dragón e a antiga serpente, y la antigua serpiente, chamado Diabo, llamado Diablo y Satanás. e Satanás que engana todo mundo. El Satanás que engaña a todo el mundo. Ele foi precipitado Fue precipitado na terra, en la tierra. e os seus anjos Y sus ángeles foram lançados fueron arrojados com ele. con él. E ouvi uma grande voz Escuché entonces una gran voz no céu que dizia: en el cielo que decía, agora é chegado ahora ha venido a salvação la salvación, e a força do reino do nosso el Deus poder y el reino de nuestro Dios, e o poder do seu Cristo, el poder de su Cristo, porque já o acusador porque ya el acusador de nossos de irmãos nuestros hermanos é derrubado, es derrumbado, o qual diante do nosso Deus cual delante de nuestro Dios os acusava los acusaba de dia e de de noite. día y de noche. Eles venceram Ellos vencieron pelo sangue do Cordeiro por la sangre del Cordero, e pela palavra do seu por testemunho, la palabra de su e testimonio, não amaram suas vidas no amaron sus vidas até a morte. hasta la muerte. Pelo que quais alegrai-vos, ó céus, Por lo cual alegraos, oh e cielos, vós que neles los habitais. que en ellos habitáis. Ai dos que habitam na terra Hay de los que habitan en la tierra e no mar, y en el mar, porque o diabo porque el diablo desceu a vós descendió hasta vosotros e tem grande ira, tiene gran ira, sabendo sabiendo que já tem ya pouco tempo. que ya hay poco tiempo. Amém. Amén. Queridos irmãos e irmãs ouvintes Queridos hermanos y hermanas oyentes de todo o Brasil e toda a terra, de todo Brasil y toda la tierra, eis aí a grande revelação de Deus, he ahí la gran revelación de Dios, qual o apóstolo João cual el apóstol Juan recebeu na ilha de Patmos. en la isla de Patmos, João, o único membro líder apostólico Juan, el único miembro apostólico da igreja primitiva viva ainda. de la iglesia primitiva aún viva. Todos os apóstolos tinham sido mortos Todos los apóstoles habían sido na muertos perseguição dos fiéis do martírio, en la persecución y el martirio. exceto Judas Iscariote. Cierto Judas Iscariote Esse traiu Jesus e se suicidou. traicionó a Jesús y se suicidó. Então o apóstolo João, El apóstol Juan, combatendo o pecado, combatiendo el pecado combatendo os anticristos da época, y los anticristos de la época, da política romana la política romana, e da seita e da heresia, de sectas y herejías, ele foi capturado él fue capturado e julgado y juzgado, na prisão de Patmos. arrojado a la prisión de Patmos. E lá João, diante de muita tristeza, Y allá Juan, con mucha tristeza, naquela solidão, en aquella soledad, naquele momento difícil, aquel momento difícil, creio que ele estava orando a Deus y estaba orando a Dios, yo creo, e muito preocupado y muy preocupado com a igreja. con la iglesia. Aí se cumpre o que diz a palavra. Ahí se cumple lo que dice la O palabra. Senhor Deus El Señor Dios é bem presente, es bien presente, com socorro con socorro, na hora da angústia. en la hora de la angustia. Aleluia.
E no momento daquela angústia que ele estava, En el momento de la angustia que estaba, sofrendo pelo luto sufriendo por el lucho, dos por el seus luto irmãos, de sus hermanos, da igreja primitiva de la iglesia primitiva, e companheiros de missão, compañeros de misión, os apóstolos, apóstoles, diante daquela aflição, delante de aquella aflicción, Jesus aparece para ele Jesús aparece para ellos com aparência, con apariencia, com corpo glorificado, con cuerpo glorificado, ali para motivar João para motivar a Juan a não desanimar. a no desanimar. Eis aqui, João, He aquí Juan, aquele que foi morto, aquel que fue muerto, que morreu, murió, mas ressuscitou. mas resucitó. E aqui tem a chave Y ahí tiene la llave do inferno del infierno e da morte. y de la muerte. Jesus Y já Jesús estava motivando a João estaba motivando a para Juan não temer as lutas que estavam acontecendo, para no temer las luchas que estaban sucediendo, para não temer o que o diabo estava fazendo através daqueles homens no ímpios, temer lo que el diablo estaba haciendo a través de los impíos, porque o diabo não tem poder sobre nosso porque Deus. el diablo no tiene poder sobre nuestro Dios. Ele não passa do inseto perante o nosso No Deus. pasa de un insecto delante de nuestro Dios. Por quê? ¿Por qué? Jesus já desmascarou ele dizendo, Jesús desenmascaró a él diciendo, ele o Satanás, él es Satanás, desmascarando ele, desenmascarando a él as suas mentiras, sus mentiras, ele é pai da mentira. que él es padre de la mentira. Jesus falou assim, eu tenho a chave do inferno e da morte. Jesús dijo, yo tengo la llave del infierno y de la muerte. Satanás fala que mata, Satanás dice que mata, mas sem autorização de Deus não faz nada. pero sin autorización de Dios no hace nada. Satanás não passa de um cachorro Satanás no pasa de un perro na coleira de Deus. delante de Dios E ele não manda nem na casa dele embora, y él no mata nada. que nem a chave lá ele tem. Y la llave de él tiene, Que Jesus tomou, que Jesús tomó, ainda pisou na sua cabeça. pisó en su cabeza Aleluia, motivando João. Agora, João, y dijo Juan, vê essas revelações que vou lhe passar veía estas revelaciones que voy a pasarle. para testificar os meus servos. Van a testificar mis siervos. Porque a revelação do Apocalipse La revelación del Apocalipsis não se refere para os se ímpios. refiere para los impíos, Passeita e heresia. los saetas y Só herejías, tem entendimento solo tienen entendimiento para pregar o Apocalipse para predicar el Apocalipsis. aqueles que têm a comunhão com Jesus, Aquellos que tienen la comunión con Jesús, aqueles que têm a comunhão com Deus, aquellos que tienen la comunión con Dios, aqueles que se dizem ser judeu e não são, aquellos que dicen ser judíos no son. eles são da sinagoga de Satanás. Ellos son de la sinagoga de Satanás. Nós somos Israel de Deus. Nosotros somos Israel de Dios. Esses judeus não Jesus quer dizer, Jesús quiere decir, esse que diz ser de Deus, da igreja primitiva, eso que dice ser de la iglesia primitiva, estão trazendo mundanismo para a igreja aí. que están trayendo mundanismo de la iglesia. Escreva as cartas para eles agora, Escriban las cartas para ahora. lá da igreja de Tiatira, De la iglesia de Tiatira, igreja de Pérgamo la iglesia de Pérgamo, e as demais igrejas da Ásia, demás iglesias de que eu Asia. vou castigá-lo Yo eles, voy a castigar a ellos. vou pôr numa cama, Voy a poner una e cama na grande tribulação, de gran tribulación e verei de morte. y heriré de muerte. Tá vendo? ¿Está viendo? Nosso Deus é amor, Nuestro Dios es amor, mas também é pero justiça. también es justicia. É, Jesus é amor. Jesús es amor. Mas quando vê que os homens ímpios, Pero vea que los hombres impíos, que dos céus é manifesto, que del cielo es manifiesto, a ira de Deus, la ira de Dios, sobre a impiedade dos la homens. impiedad de los hombres. Então é Jesus quando vê Jesús cuando viene, que os ímpios, quais são os ímpios? ¿cuáles son los impíos? São os que estão infiltrados dentro da igreja, Los que están infiltrados dentro de la que nunca iglesia. tomaram uma decisão com Deus, Nunca tomaron la decisión con estão Dios. assumindo os altares, Subieron los altares, pregando heresias, predicando herejías, de perdição, de perdición, que leva à condenação que lleva la do condenación, fogo do el inferno. fuego del infierno. Jesus promete dizendo, Jesús promete se diciendo, eles não se arrepender, ellos no se arrepintieron, serei até mesmo de morte, él irá hasta mismo de muerte, tribulações, tribulación, enfermidades e dor. enfermedades y dolor. Porque a Bíblia diz, Pues la Biblia dice, ai daquele hay de aquel que desvia que desvía justo justo de trilhar de o andar caminho santo do por Senhor. el camino santo del Señor. Então, meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Así, queridos hermanos, hermanas oyentes, aí está a revelação de Deus a João. es la revelación de Dios a Juan Teve a revelação para as 7 igrejas, para las 7 iglesias, que também compreende para aquela época, para aquella época, mas João também não é só para aquela época. mas no solo para aquella época. Jesus disse, escreve as coisas que tem vistos, Y se escriban las cosas que he as que visto, aconteceram no passado, que has visto y acontecieron en el e as pasado, que depois dessas no futuro, que después de estas en el futuro aonde aconteceram. han de suceder. O livro do Apocalipse, El libro de ele não é Apocalipsis somente literal, no es solamente literal, há figuras também alegóricas. son figuras Quando alegóricas. você vê espadas, Como usted ve espadas, monstros, monstruos, dragões, dragones, tudo isso, todo eso, também animais, también animales, é simbólico. es simbólico. Deus, como fala acerca do dragão, Dios cuando habla acerca del é dragón, Deus traduzindo es Dios traduciendo a figura demoníaca, la figura da demoníaca, agressividade, de la da agresividad, crueldade de la crueldad demoníaca demoníaca de Satanás. de Satanás. Então, diante das revelações de Deus, Delante de las revelaciones de das Dios, 7 igrejas, de las 7 iglesias, dos 7 selos, de los 7 das sellos, 7 trombetas de las 7 e trompetas, também das 7 taças de las 7 copas, e também do dragão de 7 del dragón cabeças. de 7 cabezas. Tudo isso são revelações de Deus, Todos son revelación de Dios, coisas que já aconteceram cosas que sucedieron no passado, en el pasado, no Antigo Testamento, en el Antiguo nos Testamento, dias dos apóstolos en el día de e los também nos apóstoles, dias futuros de hoje. en los días futuros de hoy. Naquela época era futuro, Aquella época era futuro, hoje já é presente. hoy ya es presente. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos no hermanos, meio dessas revelações, aún en esas quando revelaciones, chegamos no capítulo 12, cuando llegaba el capítulo 12, Jesus dá uma revelação para João, Jesús da una revelación para Juan, fazendo com que ele enxergue diciendo que él mire, quem está por trás está detrás de todas essas de perseguições todas esas persecuciones grandes e
e lutas grandes luchas que vê os irmãos vêm passando que vienen los hermanos pasando desde os tempos primitivos desde tiempos primitivos e também dos tempos dos desde el profetas. tiempo de los profetas. Então Deus dá a visão a João. Dios da la visión a Juan. Aí João vê aquela mulher Juan ve a aquella mujer com vestimentas resplandecentes. con vestiduras resplandecientes. O que significa aquela mulher? ¿Qué significa aquella mujer? Mulher simboliza também ao povo, a igreja, Mujer también significa el pueblo o iglesia, povo de el Deus. pueblo de Dios. Essa mulher Esa mujer tem um significado tiene un significado do povo de del Deus, pueblo de Dios, do Antigo Testamento, del Antiguo Testamento, do povo judeu, del pueblo judío, que daria a origem que daría origen ao Messias, al Mesías. porque ela estava grávida. Estaba Ela embarazada. não é grávida literal, No es embarazada literal, significando sino significa toda a geração da linhagem toda generación de linaje das tribos de Israel de las tribus de Israel até os dias de hasta Jesus. los días de Jesús. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, desde lá do Jardim do Éden, desde el jardín del o Edén, dragão já persegue o povo de Deus, el dragón persigue al pueblo de Dios, fazendo com que Eva e Adão peque. haciendo que Adán peque. E Deus colocou inimizade Dios colocó enemistad entre a mulher e a serpente. entre la mujer y la serpiente. E Deus profetizou, Dios profetizó, dizendo que esta diciendo que esta lhe ferirá o seu calcanhar. herirá en su calcañar E o fruto y el fruto da semente da mulher de la semilla de la mujer esmagará será, a cabeça do diabo. pisará en la cabeza del diablo. Dali começa toda Ahí comienza toda a interpretação la interpretación desse versículo bíblico de ese versículo do bíblico capítulo 12. del capítulo 12. Só que acontece, ¿Qué sucede? no momento En el momento que Eva e Adão caem, que Adán cae, Deus, Dios, diante do fruto deles, delante del fruto de ellos, levanta Abel, levanta a Abel, um homem puro, un hombre puro, um homem de Deus. hombre de Dios. Mas também Caim Pero también Caín foi usado pelo diabo fue usado por el para diablo ferir Abel para herir a Abel e matar. y matar. Depois é levantado Sete, Después he levantado Set, o nome Sete, o filho de Adão. el nombre de Set, filo de Também Adán. começa a origem Ahí comienza el do origen povo de Deus se propagandar, del pueblo de Dios a expandir, até chegar as linhagens hasta llegar a los das linajes de tribos de Israel, las tribus de Israel, de Abraão, de Abraham, de Isaac e Jacó. de Isaac y Jacob. Aí começa a linhagem dos Ahí profetas. comienza el linaje de los E profetas. começa agora a luta, Comienza la lucha, a grande batalha la gran batalla do povo de del Deus, pueblo de Dios, os anjos de Deus que traziam mensagem aos los profetas, ángeles de Dios que traían mensaje a los profetas. porque o povo de Israel também entrava em apostasia. El pueblo de Israel estaba en apostasía. O povo de Deus do Antigo Testamento também sofria También del Antiguo Testamento sufría muitos ataques dos deuses pagões, muchos ataques de los dioses paganos, muitos ataques dos muchos demônios, ataques de los demonios, de Baal, de Baal, de Dagon, de Dagón, de Moloque, de Moloch, todas as entidades de Azerá, todas las entidades de todos Azar, aqueles deuses estranhos. todos aquellos dioses extraños. Então essa batalha Esa batalla do Apocalipse que Jesus se refere de Apocalipsis que Jesús não é uma batalha literal, no es batalla literal, porque nosso Deus, nuestro Dios ele não precisa no necesita medir força com o diabo, medir fuerzas con el diablo, precisa medir força em luta física com o diabo. en lucha física con el Então diablo. Jesus usa essa figura de linguagem, Jesús usa esa figura, él, expressando essa batalha que houve no céu dos anjos de Deus. pensando en la batalla que hubo en el cielo con los Anjos ángeles de compreende Dios, também que mensageiros comprende mensajero, contra os mensageiros do diabo. mensajero del diablo. O que é que compreende? ¿Qué sucede? Toda aquela perseguição do Antigo Testamento, Toda aquella persecución del Antiguo da Testamento, Babilônia, de Babilonia, do Egito, de Egipto, de Jezabel, de Jezabel, de todos os homens ímpios daquela de época, todos los hombres impíos de era uma aquella época, batalha grande era una batalla contra grande os profetas de Deus. contra los profetas de Os Dios, profetas de Deus los profetas de Dios, contra eles, contra ellos, pregando o evangelho de Deus. predicando el evangelio de Também Dios, levantou Isaías, Também levantou Isaías, profetizando já a vinda do Messias. profetizando la venida del E Mesías. Satanás se levantava com grande ira, Satanás se levantaba con gran até ira mesmo para acusar para acusar os homens de Deus. los hombres de Dios. Você veja bem, Usted vea bien, pelo testamento bíblico de Jó. por el testamento bíblico de Job, Jó passou por uma prova terrível, Job pasó por una prueba terrible, porque Satanás ia acusar os pecados pues Satanás iba a acusar sus pecados, dos filhos de Deus. los pecados de los hijos de E Dios. Deus permitiu Dios permitió que o diabo tocasse na carne de Jó, que el diablo tocase en la carne de para Job, não matasse Jó. mas que no lo matase. Então o diabo tinha livre acesso de acusar Tenía libre acceso de acusar todos os servos de Deus. todos los siervos de Dios. E no meio daquelas lutas e aflições, En medio de esas luchas y o aflicciones, Espírito Santo de Deus, el irmãos, Espíritu Santo de Dios, ele é hermanos, onipresente. es omnipresente, Mas a obra do Espírito Santo pero la obra del não Espíritu Santo estava sobre todos os no povos. estaba sobre todos los Só pueblos, habitava sobre os profetas, solo habitaba sobre o los sumo profetas, sacerdote sumo sacerdote e ficava na arca da y aliança. en el arca de la alianza. Então, diante Delante dos rituais bíblicos, de los rituales da bíblicos, oferenda de de la animais, ofrenda de animales, oferta de manjares, ofrenda de manjares, diante dos profetas, delante de los profetas, sacerdotes sacerdotes e sumos sacerdotes, sumos sacerdotes, fazia o ritual do sacrifício, hacían ritual de sacrificio, da expiação de la expiación do cordeiro, del cordero, ali simbolizando, cobrindo o pecado do povo. cubriendo el pecado del pueblo. E também a bênção sobre a cabeça do bode, También bendición sobre la cabeza de él, transmitindo a ira de Deus sobre aquele bode, transmitiendo la ira de Dios sobre aquel que era solto para fora do arraial, que era suelto para afuera, para correr lá para fora. para correr afuera. E o sangue do aspergido daquele animal Y la sangre de aquel animal era só lançado na tampa da arca da aliança, era lanzada sobre la tapa de la arca de la alianza, simbolizando simbolizando para que Deus ali pacificasse a ira de Deus. para que se aplacase la
ira de contra Dios o pecador. contra el Aí pecado. o sumo sacerdote, o profeta, El sumo sacerdote y trazia a profeta mensagem de Deus traía el mensaje de Dios para o povo, para el pueblo, para que o povo alcançasse o perdão. para que el pueblo alcanzase el perdón. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, era uma luta Era terrível, una lucha terrible. porque Satanás Porque Satanás enviava as moabitas Enviaba a los moabitas, para seduzir os profetas para cair no pecado. seduciendo a los profetas a caer al pecado. Satanás contaminava os corações de muitos reis Contaminaba los corazones de muchos que reyes. começaram no espírito, Comenzaron en el espíritu, terminavam na carne, terminaron en la carne, caía na ganância pelo dinheiro, caían en la ganancia por dinero começava a se associar com os deuses y pagões, asociarse con dioses com paganos, as nações pagãs. naciones paganas. Olha o que Deus diz na sua palavra. Mira lo que Dios dice en su Quando entrar palabra. na terra do Senhor, Cuando entrar a la tierra del Señor, não trazeis os costumes das nações no pagãs. traigas costumbres de naciones paganas. Não ofereceis seus filhos a Moloque. No ofrezcáis los hijos de Moloch. Eles começaram a fazer tudo isso. Comenzaron a hacer todo eso. Por quê? ¿Por quê? Através das palavras persuasivas A través de las palabras dos persuasivas falsos profetas de Baal, los falsos profetas de Baal, das sacerdotisas de Baal. sacerdotisas de Baal. Só que aí Deus, no meio dessa grande batalha, En medio de esa gran batalla, Dios levantava profetas de Deus verdadeiro levantaba verdaderos profetas de para Dios tirar o povo, para sacar el pueblo pelo poder de por Deus, el poder de Dios das garras do dragão. de las garras del dragón. Só que Deus Solo que Dios olhou para a terra, miró para la tierra. não viu nem sequer um justo na terra. No vio ni siquiera un justo en la Nem tierra. mesmo os profetas de Deus foram justos. Ni unos profetas de Dios fueron justos. Todos foram pecadores. Todos fueron pecadores. Todos pecaram. Todos pecaron. Era digno da condenação. Eran dignos de la Então condenación. Jesus agora, Jesús ahora, o nosso Deus, O Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, envia o teu Filho único envió a su Hijo único para que morresse na cruz do Calvário por nós. que muriese en la cruz del Calvario por E nosotros. aqui é onde compreende a palavra. Aquí es donde entra la palabra. E essa batalha continuava. La batalla continuaba. Mesmo com a vida do Messias sobre a terra, Aún con la venida del Mesías sobre la tierra, Satanás queria perseguir a mulher. Satanás quería perseguir a la mujer. Quando a mulher dá o fruto, Pero la mujer dar el fruto, o diabo tenta tragar aquela criança. él intenta tragar a aquel niño. Compreende nos tempos de En los Herodes. tiempos de Herodes. Herodes, usado por Satanás, Herodes, usado por Satanás, quando soube do nascimento, no supo del nacimiento. quis usar engano Quiso usar engaño para tentar matar Jesus. para intentar matar a Jesús. O dragão já querendo El dragón queriendo ya tragar Jesus. tragar a Jesús. Mas Deus deu muito livramento. Pero Dios dio grande Olha a libramento. batalha dos anjos. En la batalla de los Os ángeles. anjos enviam a revelação a José e a Maria Los ángeles envían la revelación a para José que y María fuja para o Egito. para que huya a Egipto. No Antigo Testamento, El Antiguo Testamento, Isaías lá, Isaías allá, diante das livramento de Deus. Delante del livramento Olha a de batalha Deus. dos anjos, Mira a batalha dos batalhando ángeles. contra os soldados assírios. yendo contra los soldados. Olha as revelações de Deus, Mira las revelaciones que de Deus Dios. enviou o anjo Dios envió el ángel para falar com o profeta Daniel. para hablar con el profeta E de Daniel. muitos homens de Deus De muchos hombres de receberam Deus. revelações por intermédio dos anjos. Recibieron revelación por medio Então, de los porque ángeles. na época não tinha ainda En la época o no había Espírito Santo que trazia a mensagem. Espíritu Santo que traía el Era pelo mensaje. sumo sacerdote, Pelo sumo sacerdote, pelo profeta, pelo profeta, com a visita do anjo de Deus. La visita del ángel de Só Dios. que ainda mesmo com Jesus vindo na terra, Antes ainda de Jesús vino a la tierra, aún, antes do sacrifício de Jesus, antes del sacrificio de Jesús, ainda estava o antigo pacto. aún estaba el antiguo pacto. Então aí agora os anjos de Deus vêm batalhando contra o dragão. Ahí los ángeles de Dios pelearon contra el dragón. Livramento ao Senhor Jesus Cristo quando era criança. El libramiento del Señor Jesucristo cuando era niño. Aí o que acontece? ¿Qué sucede? Começa agora as perseguições Comienzan las persecuciones. com o crescimento de Jesus. Con crecimiento de Jesús. Jesus toma a idade já adulto Jesús ya de adulto. e aí desce as águas do Y batismo desciende las aguas del em bautismo. águas correntes. Aguas corrientes. E nas águas correntes ele segue a missão, Las aguas corrientes sigue la misión. pregando o evangelho do Novo Testamento já. Buscando el Evangelio del Nuevo Testamento ya. Mas estava no pacto ainda, Estaba en el pacto do aún antigo. del antiguo. Mas Jesus já estava doutrinando o povo Jesús adoctrinaba el pueblo para a sua doutrina para su doctrina do novo pacto. del nuevo pacto. Tanto é que as pessoas se admiravam de Jesus. Tanto que las personas se admiraban de Jesús. Esse homem prega diferente dos Este escribas hombre predica diferente e de dos los fariseus. fariseos. Prega com quem tem autoridade. Como si tuviese autoridad. E olha a batalha contra Y Satanás. mira la batalla O contra diabo se Satanás. levantou El diablo se levantó. para querer envergonhar Para Jesus. querer avergonzar a Jesús. Querer pronunciar a palavra Pronunció la palabra antes do tempo. antes del tiempo. Jesus mandou ele calar a boca. Jesús mandó callarle la E boca. expulsou o diabo. Expulsó el diablo. Momento demoniado de Gadara. Igual el endemoniado de Estava Gadara. possessa demônio. Estaba poseído de A demonios. grande batalha. La gran batalla. Jesus expulsou o demônio endemoniado de Gadara. Jesús expulsó el demonio del endemoniado de Aí Gadara. vem a grande batalha. Ahí vino la gran batalla. Os fariseus e seita Los heresias fariseos, sectas y herejías pelejando contra Jesus, peleando contra Jesús. persuadindo o povo Persuadiendo al para pueblo. não dar ouvido à palavra do Senhor Jesus Cristo. Para no dar oído a la palabra del Señor Então o Jesús. Senhor Jesus Cristo ele insistia pregando Y él insistía predicando. e chamou a eclésia. Y llamó a la O que é iglesia. chamar a eclésia? ¿Qué es iglesia? Chamados para fora. Llamados para afuera. Começou a tirar o povo do engano, Empecé a tirar el pueblo das del engaño. seitas e religiões, Sacar de las sectas y do religiones. paganismo, Del paganismo. da mentira, De la mentira. do adultério, Del adulterio. da prostituição, De fornicación. da avareza. Avareza. E ali começou a levante Satanás. Ahí comenzó a levantarse Mas Satanás. cada vez que Satanás levantava, Cada vez que Satanás se ele levantaba, caía por terra. él caía por tierra. Aleluia. Então, meus queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas oyentes, aí vai começar agora a cumprir ahí se cumple a profecia de la Deus profecía de Dios lá no Éden, en el Edén. que do fruto da mulher El fruto de la mujer colocará inimizade entre a mulher colocó enemistad entre la mujer e o dragão. y el dragón.
E o diabo, El diablo ele é inimigo da igreja. es enemigo de la A iglesia. Bíblia diz que o diabo se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus. El diablo se pone contra todo lo que es de E a Dios. igreja é de Deus. La iglesia es de Dios. Então agora, Entonces ahora começa a se cumprir a grande profecia de Deus. comienza a cumplir la gran profecía de falou lá Dios no Éden. que habló en el Edén. E a serpente lhe ferirá o calcanhar. Y la serpiente le herirá en el E o calcañar. fruto da mulher, Y el fruto de la mujer que dará origem ao Messias, que dará origen al Mesías esmagará a sua cabeça. pisará su cabeza. Agora, Ahora o diabo começa a entrar no coração de el Judas diablo comienza a entrar en el corazón de com uma Judas traição maligna con una traición maligna para trair Jesus. para traicionar a Jesús. Aí, naquele momento, cumpre a profecia Y ahí se cumple la que profecía Jesus é ferido, que Jesús es herido. porque um ente querido ali, Porque un ente querido, uma pessoa que estava juntamente com ele, una persona que estaba juntamente con él, comendo no mesmo prato, comiendo del mismo plato, Jesus é ferido Jesús es herido emocionalmente Emocionalmente. e vê aquela situação. en medio de aquella situación. Aí a serpente feriu Ahí la serpiente hirió. Jesus ali, mas por permissão de Deus. Ahí por permiso de Dios. Porque isso tinha que acontecer Porque eso tenía que suceder. para que acontecesse o sacrifício vivo de Jesus. Para que sucediese el sacrificio vivo Para de nós Jesús. hoje herdar a salvação. Y hoy heredar la salvación. Gloria a Dios. Então, meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas oyentes, naquele momento, en aquel momento começa todo o processo comienza todo un proceso de julgamento de juzgamiento. de Jesus, Jesus. os povos contra Jesus. Todos contra Jesús. É uma coisa Una terrível. cosa terrible. Mas Jesus ali sofreu calado, Pero Jesús sufrió callado. carregou a coroa Cargó la corona. e a cruz. Cruz. Uma coisa ali, agora, o que significa agora? ¿Qué significa Já ahora? está começando já a parar o antigo pacto. Ya comienza a parar el antiguo Para as pessoas alcançar o perdão de Deus no antigo pacto, Las personas alcanzar el perdón de Dios tinha que antes ter o sacrifício expiatório tenía que tener el sacrificio expiatorio e o emissário. y el emisario. Para o sumo sacerdote El sumo sacerdote receber a revelação de Deus, recibe la revelación de para o Dios povo ser perdoado. para el pueblo ser perdonado. Jesus foi o emissário Jesús fue e emisario o expiatório. y expiatorio. O emissário que El Jesus emisario que Jesús carregou a coroa de espinho cargó la corona de espinos e a cruz y la cruz. e saiu para fora dos portões de Jerusalém, Salió para afuera de los portones de para lá Jerusalén, no Gólgota, allá en el Gólgota, ser crucificado. ser crucificado. E no momento ali agora vai se cumprir essa profecia de Jesus. Y en ese momento se cumple la Que profecía de Deus Jesús. falou lá atrás. Dios que habló allá atrás. No momento En el momento que Jesus levanta os que braços, Jesús levanta los brazos, ali na haste da cruz, allá en la cruz, é o que cumpre o que diz a Bíblia. es lo que cumple la Quando Biblia. eu for levantado na terra, Cuando yo fuere levantado en la tierra, atrairei toda a humanidade para mim. atraeré a toda la humanidad para mí. E naquele momento agora, En aquel momento ahora, o Senhor Jesus Cristo el Señor Jesucristo é o expiatório. es el expiatorio, É imolado na cruz, inmolado en la cruz, sacrificado vivo, sacrificado vivo, é cuspido. escupido, Ali é muito sofrimento. mucho sufrimiento. E Jesus, com muita compaixão, Jesús con mucha compasión ainda diz ao Pai: aún dice al Padre, perdoa, perdona, que eles não sabem o que pues fazem. ellos no saben lo que hacen. Olha a compaixão de Jesus Miren la compasión de por Jesús. todos. Jesus podia muito bem Jesús podía muy bien enviar os exércitos do céu ali enviar el ejército del cielo e ahí, destruir a todos. destruir a todos. Mas ele tinha que passar por isso. Eso tenía que pasar por eso. O caso da ira de Deus, El caso de la ira de Dios para cair sobre nós. iba a caer sobre O nosotros. Senhor Jesus Cristo recebeu por El nós. Señor Jesucristo recibió por É a nosotros. mesma coisa La misma cosa que está vindo está viniendo. um tiro Un tiro de uma bala de um revólver de una bala de un revólver contra a nossa vida. contra nuestra vida. E aí naquele momento En aquel momento levanta uma parede, se levanta una pared. alguém entra na frente Alguien entra adelante para morrer em nosso lugar. para morir en nuestro lugar. Assim foi Así Jesus. fue Jesús. A pedra, balas de Deus La piedra o bala de Dios vinha sobre o mundo. venía sobre el mundo. Mas Jesus se levantou na frente, Pero Jesús se levantó delante recebendo a ira de y Deus recibió la ira de para a Dios salvação das para la almas. salvación de las almas. E agora diz a Bíblia, Y ahora dice la Biblia, o que está escrevendo aqui a palavra de Deus dice la palabra de Dios sobre o dragão sobre el dragón. que caiu por terra Cayó por tierra diante delante do sacrifício de del Jesus. sacrificio de Jesús. Olha a Bíblia diz, agora aquele agora aquele Ahora aquel quais nos acusava que nos acusaba não pode acusar no mais. puede acusarnos Porque o más, véu se rasgou, porque el velo se rasgó. Jesus pagou o preço por nós. Jesús pagó el precio por nosotros. Satanás é derrotado, Satanás es derrotado. como diz em Como dice Colossenses, Colosenses, que Satanás Satanás caiu envergonhado, cayó foi avergonzado, precipitado, precipitado, ele sofreu uma vergonha. sufrió una vergüenza, É, mas foi uma derrota vergonhosa na cruz. una derrota vergonzosa en la cruz. Segundo, Según é o ditado el dictado é de Roma, de Roma, assim como os soldados inimigos así como soldados enemigos perdia perdían uma batalha, una batalla, o rei que conquistou a batalha el rey que conquistó la batalla no meio da cidade en medio de la ciudad vinha com seus cavalos. venía con sus caballos E aqueles soldados que perderam y aquellos soldados que perdieron vinham nu, venían desnudos, todos acorrentados, todos corriendo, desfilando desfilando a sua derrota y su derrota no meio da y cidade. en medio de la ciudad. Assim aconteceu com Así Satanás. aconteció con Satanás. Diante da sua derrota na cruz, Delante de su derrota en la cruz, ele foi precipitado, foi caído por terra fue arrojado y caído por e tierra foi envergonhado. y fue avergonzado. Jesus Jesús foi ferido na cruz fue herido en la cruz a através do diabo, través del diablo, usando os homens ímpios. usando hombres impíos. Mas na cruz, Pero en la cruz, com o derramamento do sangue de Jesus, con derramamiento de la sangre de Jesús, Satanás, Satanás, a sua cabeça su cabeza é
esmagada es atrapada, pelo poder de Jesus Cristo. pisada por el poder de Jesucristo. Aí a Bíblia diz: alegrai-vos, ó céus, Alegraos, sus cielos. vós venceram pelo sangue do Cordeiro. Ustedes vencieron por la sangre del Cordero. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Jesús. Nós somos mais que vencedores, Somos más que vencedores. porque o sangue de Jesus Cristo também Que la sangre de Jesucristo también percorre nossas veias, corre en nuestras venas, santificando nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. É como diz a palavra do Senhor: como dice la palabra de Dios. o sangue de Jesus Cristo Sangre de Jesucristo o purifica de todo o nos pecado. purifica de todo pecado. Hoje as nossas vestes Aunque nuestra vez está lavada pelo sangue do Cordeiro. la vestidura lavada por la sangre del Cordero. O diabo lá quando nós estávamos lá no mundo, El diablo, como está en el mundo, ele nos acusava dos nossos pecados, nos acusaba de nuestros pecados, nos acusava dos nossos de adultérios, nuestros adulterios, eles acusavam dos nossos jogos, con juegos. eles nos acusavam com nossos vícios que nós tínhamos no mundo. Nos acusaba de los vicios que teníamos en el mundo. Mas a partir do momento A partir del que momento Jesus diz: que Jesús dice, quem quiser vir após mim, ven después de mí, toma a sua cruz tome su cruz e siga-me. y sígame. Nós tomamos a cruz Nosotros tomamos la e cruz seguimos a y Jesus. seguimos a Jesús. E o sangue de Jesus Cristo Y la sangre de o Jesucristo purificou nós de todo pecado. nos purificó de todo pecado. Hoje nossas vestes Que nuestras está vestiduras lavada e branqueada lavadas y pelo blanqueadas sangue do Cordeiro. por la sangre del Cordero. E é um motivo agora de muita alegria. Es motivo de mucha alegría. Nós hoje Nosotros hoy não temos mais gosto das coisas do mundo, tenemos más gozo de las cosas del porque mundo. aquele que aceitou Jesus de coração, Porque aquel que aceptó a Jesús de e corazón, suas vestes foi lavada pelo sangue do Cordeiro, sus vestiduras fueron lavadas por la sangre del ele Cordero. não só para de fazer as coisas que ele fazia no Solo mundo, para de hacer las cosas que hacía en el mundo, mas ele deixa de gostar de fazer as coisas que ele fazia no no mundo. deja de hacer las cosas que le gustaban hacer en el mundo. Aleluia! Gloria a Dios. Aquele que venceu pelo sangue do Cordeiro, El que venció por la sangre del se Cordero. ele assistia a televisão, hoje ele detesta a televisão. Si asistía a televisión, él detesta la televisión Se ahora. ele gostava de futebol, hoje ele detesta Si futebol. gustaba el fútbol, ahora detesta el fútbol. Se ele já gostava de andar seminu na praia, ele detesta andar de seminu na praia. Ahora detesta andar semidesnudo en la playa. Se ele gostava de andar cabeludo, hoje ele detesta andar cabeludo. Ahora detesta andar cabelludo. Se ele amava andar de camisa regata e bermudão, hoje ele detesta isso. Si ahora, antes andaba de amar de sin mangas y ahora detesta eso. Se ele amava beber cerveja, bebida alcoólica, vinho, hoje ele detesta isso. Se te amaba la bebida, ahora detesta eso. Porque ele foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Porque fue lavado por la sangre de Oh, Jesús. glória a Deus! Gloria a Dios. Aleluia! Aleluya. A nossa irmã também, Nuestra hermana también, que lá no mundo gostava de usar tamanco salto alto, que usaba taco alto. En el que ela mundo. amava o salto alto, Amaba el taco alto. hoje ela detesta isso. Hoy detesta eso. A irmã que gostava de cortar o cabelo, La hermana que gustaba cortar el cabello. quando estava lá no mundo, Cuando estaba en el mundo, usado pelos espíritos malignos, usaba por espíritus malignos. ela venceu pelo sangue do Cordeiro, Ella venció por la sangre del hoje ela Cordero. detesta de cortar o cabelo. Hoy detesta cortar el cabello. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Aquela velha mulher, Lo que esa mujer, antes de conhecer Jesus, antes de conocer a Jesús, gostava de usar calça comprida, le gustaba usar pantalón, gostava de usar brinco nas orelhas, usar arete en la oreja, gostava de usar batom na boca, usar pintalabios mancha nas bochechas, né? y manchas ahí en los Gostava de lábio dos olhos, y gustaba de gostava poner de los usar ojos depilar a trombacelha, y depilar las cejas, depilar as pernas. despilar las Hoje ela piernas. detesta isso. Pero ahora detesta Ela eso. venceu pelo sangue do Cordeiro. Porque ahora venció por la sangre del Cordero. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Jesús. Aqueles que também amavam o adultério antes, Dios que amaba el adulterio antes, aquela que amava o adultério antes, que amaba el adulterio hoje antes, ele detesta. hoy detesta. Porque quando estava no mundo, Cuando estaba en el mundo, as conversas só eram de sexo, las conversaciones solo eran de só sexo, era de adultério e prostituição. solo de adulterio y prostitución. Os da sinagoga de Satanás é a mesma La coisa. sinagoga de Satanás es lo mismo. Os crentes mundanos Los creyentes só mundanos sabem falar de sexo, solo saben hablar de é sexo, de adultério e prostituição. adulterio y prostitución, As coisas terríveis. cosas Os terribles. crentes mundanos, Creyentes eles mundanos amam divorciar e casar com outro e com outra. aman el divorcio y casarse con un A con velha otro. mulher gostava de tudo isso. La vieja mujer gustaba de eso. Mas agora aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro Aquellos que vencieron por la sangre del Cordero também saíram da lábia dos falsos profetas. salieron también del lado de los falsos E profetas. hoje os seus pensamentos é só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Hoje os pensamentos E são pecado nunca mais. Pecado nunca más. Aleluia! Gloria a Dios. João Batista Juan Bautista combateu o divórcio segundo o casamento, combatió el divorcio y segundo casamiento, dizendo diciendo que Herodes que Herodes estava em adultério com a irmã do seu irmão, estaba en adulterio com a mulher do seu irmão. con la mujer de su Digo, hermano. mas ele pregou contra o adultério, ele Pero pregou predicó contra el adulterio y a cara predicó daqueles homens ímpios. contra los hombres impíos. Eles requereram até a cabeça de João Batista. Hasta la cabeza de Juan el Bautista, Hoje aqui no Rio de Janeiro, aquí en Río de Janeiro. o diabo não vai querer a cabeça do missionário Emerson Nunes. El diablo va a querer la cabeza del misionero Emerson Núñez. Que se eles conseguirem cortar, vão até cortar. Quiere cortar hasta más cortar. Mas Deus levanta outros em meu lugar. Otros en mi lugar. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios.
Obreiro que não prega contra o adultério, contra a prostituição. Obrero que no predica contra adulterio y Que prostitución. não prega a santa doutrina do Senhor. Que no predica la santa doctrina del Señor. As suas vestes não foi lavada pelo sangue do Cordeiro, não. Sus vestiduras no fueron lavadas en la sangre del cordero. Ele ainda não nasceu de novo, não. No nacieron de nuevo, no. É um velho homem ainda. Es un viejo hombre aún. Mas hoje, através dessa palavra, aleluia, Pero a través de esa palabra, as suas vestes vão ser lavadas pelo sangue de Jesus. sus vestiduras serán lavadas por la sangre de Jesús. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. O velho homem que amava El viejo hombre que amaba andar no homossexualismo, no lesbianismo, andar en homosexualismo, lesbianismo, hoje ele detesta isso. hoy detesta eso. E tem amor por essas almas, Y tiene amor por esas para almas, pregar para elas. para predicar para ellas. Elas também ser lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ser lavadas por la sangre del cordero. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Aí Jesus agora, meus irmãos, Ahí Jesús ahora deixa uma advertência. deja una advertencia. Agora, ai do que habitam na terra e no mar, Hay de los que habitan en el tierra y el mar, porque o diabo desceu porque el diablo descendió com grande ira. con gran ira. Ai dos que habitam sobre a terra. Hay de los que habitan sobre la tierra. Por quê, irmãos? ¿Por qué, hermano? Diante da batalha Delante de la batalla que Jesus venceu y Jesús venció por nós, por o nosotros, diabo caiu derrotado. el diablo cayó Mas ele derrotado. voltou, ele volta de novo Él vuelve de nuevo com mais aliados. con más aliados. Assim como ele perseguiu no Antigo Testamento os profetas, Sí, en antiguos testamentos y profetas. agora ele vai no novo pacto Ahí ahora va en un nuevo pacto. para perseguir os remanescentes da doutrina de Para Jesus, perseguir a los remanescentes de la que doctrina é de o povo Jesús. da santa doutrina da igreja primitiva, Para perseguir a la Santa Iglesia primitiva. o povo que guarda a santificação do corpo, da alma e do espírito. Todo lo que anda en la santificación del alma y espíritu. Então aqueles que habitam na terra Aquellos que habitan na terra do pecado, la tierra del o pecado. diabo faz desastre, El diablo hace o desastres. diabo destrói, El diablo destruye. as igrejas mundanas que estão enganadas pelo diabo, Iglesias mundanas que están engañadas por el caos diablo. terrível. Era un caos terrible. e agora o diabo, Ahora el diablo eles levantam com mais aliado. levanta con más A aliados. Bíblia diz, o apóstolo João, Ahora la Biblia dice al apóstol Juan, Pregando. predicando. filhinhos, é já a última hora, Hijitos, ya es la última. como ouviste que vem a besta, Como viste que viene la o bestia. anticristo, El anticristo. a besta final. La bestia final. Mas muitos se têm feito como Se anticristos. han hecho como anticristo. No capítulo 13, En el capítulo 3, João tem a revelação da besta que sobe do mar, Juan tiene la revelación de la bestia que da sube, besta que sobe da terra, la bestia que sube a la tierra. e dá no capítulo 17, Capítulo 17, da mulher também, mujer también, montado na besta. montada en la bestia. Então agora o diabo, Ahora el diablo. o anticristo não encarnou na terra ainda, Anticristo no encarnó en la mas os tierra. seus protótipos ainda estão na terra, Sus prototipos en la tierra. através do paganismo, A través del paganismo, das seitas, sectas, dos falsos profetas, falsos profetas, das religiões pagãs, religiones paganas, dos homens ímpios, dos impíos, da televisão, de televisión, dos programas mundanos. programas mundanos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, o diabo usa esses tipos de anticristos el diablo usa estos para anticristos ficar contra quem? para quedar contra quién? Contra a igreja de Jesus, Contra la iglesia de Jesús. contra a igreja de Cristo. La iglesia de Cristo. No Antigo Testamento, No Antigo Testamento, o diabo usava Moloque o diabo usava Moloque para destruir a criança. para destruir a los niños. Hoje o sistema eletrônico da besta, Hoje o sistema eletrônico da através besta, da internet e da televisão, A través de internet y televisión, está destruindo as crianças espiritualmente, está destruyendo niños fazendo com espiritualmente. que as crianças cresçam, Sendo que os niños influenciadas pelas coisas ímpias do mundo carnal. Influenciados por las cosas Por impías. isso que as crianças estão crescendo rebelde. Por eso los niños A crecen maioria das rebeldes. crianças hoje não conhece nenhum versículo da Bíblia, Por eso no conocen ningún mas versículo de la pergunta Biblia. para dos personagens da televisão que ela sabe. Y saben los Dá personajes. um de celular televisión. na mão de uma criança que ela sabe mexer facilmente. Los niños saben usar el celular. Porque o diabo Porque el diablo desceu com grande ira. descendió con gran ira. Então o dragão de 7 cabeças Dragão de 7 dá cabeças. poder agora à primeira besta. Da poder a la primera Os bestia. anticristos, através dos chifres da besta, Los anticristos a que través de estão los cuernos abrindo de la bestia. caminho para a vida da besta final, Abre camino para la bestia final. juntamente com a cabeça que subiu da terra, Juntamente con la bestia que subió de la que é o tierra. falso profeta, Es el falso que profeta. é o sistema da religião falsa, Sistema de religión falsa. de todos os falsos profetas, Todos os falsos entre profetas. igrejas apostas, ímpias e seitas e heresias. De iglesias y Tudo estas isso, iglesias. esses falsos profetas Esos falsos profetas estão abrindo caminho están abriendo camino para a vinda do anticristo. para la venida del anticristo. Agora que o diabo quer fazer de tudo Ahora el diablo quiere hacer de para todo. que o povo Para que el pueblo não acorde não se com a levante pregação da verdadeira doutrina. una predicación de la verdadera Aí o doctrina. diabo usa a imagem da besta que fala. El diablo utiliza la imagen de la E bestia que foram habla. mortos todos que adorassem a imagem da besta. Fueron muertos todos los que adorasen su Hoje imagen. a imagem da besta da televisão, Hoy la imagen de la bestia de a televisión, filmagem da besta por meio da internet, la imagen de la bestia para está internet. enganando muitos crentes. Está enganando muchos A creyentes. Bíblia diz A Bíblia que, diz. se possível, enganaria até os escolhidos. Pero es posible engañar a los Quantos escogidos. crentes estão vencidos ¿Cuántos creyentes están pela vencidos? imoralidade da internet, Por inmoralidad de pela internet. filmagem da besta, Por la filmación de la bestia. pelos programas mundanos. Los programas mundanos. Porque o crente fiel, Creyente fiel. ele não anda nas filmagens da besta. No anda en filmación de la Porque a bestia. Bíblia diz: Que a Bíblia a diz. fé vem pelo ouvir Fe viene por el e oír. ouvir a palavra de Deus. Y oír la palabra de Aleluia! Aleluya. Andamos por fé e não por vista. Andamos por fe y no por Não vista. atentando nas coisas que são aparentes, que são vistas, No atentando las cosas que mas son sim nas vistas. coisas que não se vê. Pero sí las cosas que no se Porque ven. as que se vê são temporais, Pues las que se ven son mas as que temporales. não se vê são Las que no eternas. se ven son eternas.
Então o diabo agora, Entonces el diablo ahora, juntamente com a mulher montada na besta, juntamente con la mujer que montada ali en la bestia, significa a igreja falsa, ímpia e aposta mundana. significa iglesia impía mundana. Estão todos aliançados junto Están todos aliados juntos. para exatamente Exactamente. desviar você, meu irmão. Desviar a usted, hermano. Tá vendo essa apostasia grande que está? ¿Está viendo esa apostasía grande? Deus fala, sai dela, povo meu. Yo digo, sal de ella, pueblo mío. Se afaste disso. Y aparte de eso, Deus já preparou agora a igreja primitiva, Dios preparó la iglesia primitiva, doutrina divina, doctrina divina, para dar continuação à doutrina. para dar continuación a la Então, doctrina. meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes Entonces, queridos hermanos de oyentes, todo o Brasil e toda a terra, todo Brasil y toda la tierra, Deus está usando a igreja primitiva, Dios está usando la iglesia pregando o primitiva, verdadeiro evangelho, predicando el verdadero aqui no evangelio, som de áudio, aquí del sonido de audio, no programa Voz da Cura Divina programa La Voz de la Cura e Divina, pelo site por el sitio da igreja. de la iglesia. Então, meus amados irmãos, Hermanos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. escuchen lo que el Espíritu dice. a Deus las está abrindo iglesias. as cortinas para revelar quem são esses Dios homens está abriendo las cortinas que para estão revelar quiénes son. perseguindo. Los que están Tá persiguiendo. vendo a perseguição que o canal da igreja sofreu Esa persecución que el canal com de o la iglesia sistema do anticristo? sufre, del sistema del É anticristo. o diabo furioso, El diablo furioso perseguindo. Mas nós que vencemos pelo sangue do Cordeiro, Nosotros que vencimos por la o sangre del canal já Cordero. está de volta para a honra e glória de Deus. Está de regreso para honra y gloria de Dios. Esses falsos profetas Esos falsos profetas que nos perseguem nessas igrejas mundanas, que nos persiguen en esas iglesias mundanas, igrejas que antes eram de Deus, iglesias que eran de Dios, não é mais, ya no lo son más. porque lá está os tronos de Satanás lá, Allá están los tronos de está os Satanás, telão da besta lá, pantalla de la bestia, está os jogos e fumaças lá. juegos y humos. E a Bíblia diz Bíblia diz que Deus só habita em templo limpo. Dios solo habita en templo limpio, Deus só habita em quem obedece a santa doutrina. que no obedece la santa Deus não doctrina. habita no meio da escuridão, não. No habita en medio de la oscuridad, Deus não habita no meio de igrejas pretas, não. no habita en medio de iglesias negras, Deus não habita no meio de filmagem de WhatsApp, Facebook, não. ni en medio de afirmaciones. Isso são as armaduras de Satanás. Son las armaduras de Satanás. Mas nós que somos servos de Deus, Nosotros que somos siervos de pregamos Dios, o evangelho simples e puro de Jesus, predicamos el evangelio da simple cruz do Calvário. en la cruz del Calvario. Ora, essa grande batalha final está chegando. Esa batalla final está llegando. Que quando Jesus vir agora na sua segunda vinda, Cuando Jesús viene en su será para a redenção do justo para la redención del justo. e a ira de Deus, a cólera contra o dragão. La ira de Dios cólera contra el E dragón. contra os seus exércitos. Contra seus exércitos. E contra os ímpios. Contra impíos. Deus vai enviar as trombetas do Apocalipse. Dios enviará las trompetas, Deus vai enviar as taças da ira. las copas de la ira, Deus vai mandar também o fogo do juízo de Deus. dará el fuego del juicio de Através Dios, do trono do juízo. através del trono del E juicio. todos aqueles que não dão ouvido à santa palavra de Todos Deus los que no dieron oído a la palabra de vão ser Dios lançados no lago de fogo e enxofre serán lanzados al lado com del fuego, Satanás e seus mensageiros. con Satanás y sus Então mensajeros. escape agora, ouvintes, Escape agora, oyentes. irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, pela sua salvação. por su salvación, Não se deixe enganar no se deje engañar por palavras persuasivas, por palabras de persuasivas, falsos profetas, de falsos profetas, de enganadores, de enganadores. que já não tem nada a ver, o que, que tem? que dice, no tiene nada que ver. Usar um Facebook, Usar el Facebook. o que, que tem usar uma filmagem? ¿Qué tiene usar el O que, que tem filmaje? cortar o cabelo, Usar minha videos irmã? o cabello, O que tem assistir um jogo de futebol? o asistir a un juego de O que, fútbol. que tem tomar uma cervejinha? ¿Qué malo tiene Isso tomar aí una são cerveza? doutrinas de demônio. Son doctrina de São demonios, palavras persuasivas de Satanás. palabras persuasivas de A Bíblia Satanás. diz: Bíblia diz, provar os espíritos probad los se espíritus, são de Deus ou se não são. son de Dios o no son. Porque há muitos falsos profetas terra. Pues hay muchos falsos Um dos profetas. en la grandes sinais da vinda de Jesus Cristo Una de las grandes señales de la será vida de esses Cristo. dias de hoje. Será todos los Você está vendo días. os falsos profetas fazer milagres. Está vendo falsos profetas E você hacer está vendo milagres. até mesmo crente pregando doutrina, Está creyente predicando mas no doctrina, sistema da besta. pero en el sistema É de o la que bestia. Paulo diz: Satanás Que Pablo dice, se Satanás transfigura em anjo de luz. transfigura en ángel de luz, Anjo compreende mensageiro. ángel comprende Luz compreende fogo, verdade. comprende fuego y verdad. Até parece ser doutrina, mas não é. Parece ser doctrina, São pero os no es. crentes de meia doutrina. Creyente de media doctrina. Tem de saia, mas tá com saltão alto. El que da falda, pero Tá está, de saia, mas tá rachado. pero está rajada. Não corta o cabelo, mas tá alisando e pintando o cabelo. No corta el cabello, pero alisa el Isso cabello. aí são doutrina de demônio. Son doctrina de demonios. Isso aí são aqueles que Jesus falou Son aquellos que Jesús habló. que, se possível, enganariam os escolhidos. Si fuera posible, engañaría a los Você vê escogidos. esses homens parecendo que tá pregando doutrina. Parece que predica Tá doctrina. acontecendo um milagre lá, não tá? Às Sí, vezes. y a veces Levanta paralítico. Levanta Mas paralítico. você esqueceu que é segundo o poder eficaz de Satanás. Y usted olvida Que a del poder de besta, Satanás. que a besta faz descer fogo do céu. Que la bestia hará descender fuego del Fogo é cielo. mover Fuego mover. milagres. Milagres. Mas você não conhece um pregador de Deus? Pero no conoce un Não é predicador pelos de Dios. milagres, pelos sinais de maravilhas, No por los milagres, mas sino sim por pela sua doutrina. Pero sí por su Porque doctrina. eles têm chifre como cordeiro, Porque tiene el cuerpo mas como quando cordeiro. abre a sua boca, Quando abre a sua boca, falava como dragão. habla como dragón. Quando abre a sua boca, falava como um dragão. Abría su boca y hablaba como un Então, dragón. esses são os falsos profetas. Esos son los falsos profetas. Seja como os crentes de Bereia. Está como los creyentes de Para mim Berea. encerrar a mensagem aqui agora, Para encerrar el mensaje aquí para nós ahora, terminarmos aqui o culto, para terminar el culto, eu encerro dizendo: encerro dizendo, levantai dentre os mortos, levantai dentre los muertos, fugir dos falsos profetas, huid de los falsos que o profetas, Senhor te esclarecerá. que el Señor te alumbrará. Aleluia! Gloria a Dios. Leiam a Bíblia. Lea la Biblia. Estude a Bíblia. Estude la Biblia. Não por meio de teologias, No por meio de teologias, mas sim por meio do Espírito Santo, mas sim por meio do através de Espírito jejum e oração, Através de oração e ouvindo pregações bíblicas E ouvindo pregações dos santos homens de Deus. Santos hombres de Dios. Amém. Amén. Se você ouviu esta mensagem, que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essas mensagens com mais pessoas, amém? E deixe um comentário ou um pedido de oração que nós estaremos orando. Deus abençoe a todos.